E aí, pessoal, paz de Cristo para vocês. Que bom que você está aqui conosco nesse vídeo, que bom que você apertou o play. Nós iremos começar mais uma série de vídeos e dessa vez nós vamos olhar para um capítulo muito especial da Bíblia. Para mim, é o capítulo mais bonito da Bíblia. É o capítulo 17 do Evangelho de João, onde Jesus está orando a sua oração final antes da morte, aquilo que é chamado de oração sacerdotal de Jesus. Antes da gente começar a falar um pouco sobre isso, a gente vai ler o texto. E à medida que a gente lê, eu quero que você acompanhe na sua Bíblia, você pegue aí algum material que você tenha perto de você que tenha esse capítulo, para que a gente possa ler juntos. E eu quero que você realmente preste atenção nas palavras de Jesus nessa oração, para que a gente possa, nessa jornada que nós vamos caminhar agora, encontrar a paz, a doçura, a beleza, a segurança e conhecer mais da fidelidade de Deus em Jesus. Então, vamos ler o texto? Evangelho de João, capítulo 17, diz assim: Tendo Jesus falado estas coisas, levantou os olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora. Glorifica o teu Filho, para que o Filho te glorifique a ti, assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. E a vida eterna é esta: que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. E agora, glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti antes que houvesse o mundo. Manifestei o teu nome aos homens que me deste do mundo. Eram teus, tu nos confiaste, e eles têm guardado a tua palavra. Agora eles reconhecem que todas as coisas que me tens dado provêm de ti, porque eu lhes tenho transmitido as palavras que me deste, e eles as receberam, e verdadeiramente conheceram que saí de ti, e creram que tu me enviaste. É por eles que eu rogo, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque eles são teus. Ora, todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e neles eu sou glorificado. Já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, ao passo que eu vou para junto de ti. Pai Santo, guarda-os em teu nome, que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um. Quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome, e protegi-os, e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura. Mas agora vou para junto de ti, e isto falo no mundo, para que eles tenham a minha alegria completa em si mesmos. Eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Não peço que os tires do mundo, mas sim que os guardes do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Santifica-os na verdade. A tua palavra é verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. E a favor deles eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vieram a crer em mim por intermédio da sua palavra, a fim de que todos sejam um. E como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um, como nós o somos. Eu neles, tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Pai, a minha vontade é que onde eu estou, estejam também comigo os que você me deu, para que vejam a minha glória que você me conferiu, porque me amaste antes da fundação do mundo. Pai justo, o mundo não te conheceu, eu, porém, te conheci, e também estes compreenderam que tu me enviaste. Eu lhes fiz conhecer o teu nome, e ainda o farei conhecer, a fim de que o amor com que me amaste esteja neles, e eu neles esteja. Bem, nós estamos diante desse texto belíssimo. E antes da gente começar a falar exatamente sobre o texto,
primeira coisa que a gente precisa perguntar do texto é: o que realmente pode sustentar alguém? Sobre segurança. Uma das consequências mais naturais do mundo de hoje e do seu relativismo é a perda de confiança, de convicção, de segurança. Como tudo está se dissolvendo, nada é absolutamente verdade e os sentimentos, que são enganosos, eles estão controlando cada vez mais os seres humanos. O homem, então, se encontra em uma visão de mundo sem nada sólido e enraizado para viver. Isso tudo gera medo, depressão, angústia e vazio existencial, como nós estamos vendo. Relacionamentos não são mais duráveis. Existe um nível exacerbado de ciúmes. Há um problema claro naquilo que nós chamamos de vocação. A humanidade, então, acaba entrando em um colapso contínuo. Jovens trocam de universidade ou curso o tempo todo, porque a cada um que eles fazem, eles descobrem que não era bem aquilo que eles queriam para suas vidas. Eles vivem perguntando: será que é medicina que eu devo fazer? Advocacia? É o que eles vivem dizendo. Adultos com mais de 30 anos, morando ainda com seus pais, sem nenhuma perspectiva de vida. Eles vivem perguntando: será que é hora de eu sair e tal? Casais que não sabem se esperam ter a casa própria antes de se casar, ou se casam sem esperar uma vida financeira totalmente estabilizada. Será que nós devemos nos casar? É o que eles também estão dizendo. Mas não pensemos que isso é só um diagnóstico de vidas seculares. Em boa parte do âmbito religioso, isso também acontece. Há muita insegurança no que é chamado de cristianismo hoje. De um lado, a oferta do legalismo. A ideia de que a culpa, nossos erros, nossos pecados devem ser vencidos pela força do nosso braço, porquanto eu obedeço. O grande problema dessa visão é que ela limita o homem a si mesmo. E como o homem é naturalmente pecador, desde Adão, ele vai debater, lutando pela sua vida, mas nunca tendo paz. Essa visão coloca o cristianismo no sentido de uma religião de pode ou não pode. E a salvação é tida como o mérito de obediência do homem. A santidade é vista como um isolamento das coisas, e a vida é vista como algo sem prazer, por causa de tantas lutas constantes e cansativas. E o homem então fica mais uma vez sem segurança, se ele é ou não perdoado, se ele está ou não agradando a Deus, se ele é realmente salvo. Afinal, não demora muito para perceber que não dá para entrar na barriga da nossa mãe para nascer de novo. Por outro lado, a gente tem aqueles que vivem a vida da maneira que quiserem, negando absolutamente todos os valores morais absolutos. Para estes, o que importa no cristianismo é o amor, é o que eles falam. A visão de Deus dessas pessoas é muito pequena. Como se Deus não odiasse o pecado e não fosse justo, punindo o pecador. Constantemente o que a gente ouve das suas bocas são frases justificativas, apelações para um suposto amor. O problema é que esse amor que eles falam não é um amor genuíno. E muito menos um sentimento forte o suficiente para sustentar toda uma vida e dar segurança e paz para o homem. Me parece que o interesse desses novos cristãos é de passar uma imagem, sempre falsa, de liberdade absoluta, liberdade da escravidão, das tradições, da religiosidade, da ortodoxia, da Bíblia como um todo, liberdade da culpa usando métodos terapêuticos, emocionais, psicológicos. Toda a realização de felicidade está naquilo que está se sentindo e no quanto de se amor tem. O que essas pessoas não perceberam é que é difícil amar alguém assim, porque a gente acaba amando a gente mesmo. A vida toda passa centrada em si mesmo. O homem moderno acredita com toda a cabeça dele mesmo que o conceito de amor é algo tão importante que, na verdade, o amor não está mais no lugar certo. Porque o que sobra nisso tudo, na verdade, é a divinização do amor. E aí, então, o verdadeiro amor acaba se degenerando entre as pessoas no mundo. E se transforma em algo completamente ruim, porque vai faltar algo correspondente à verdade do que o amor é. Isso degenerou o homem. O amor a si mesmo não é suficiente para nos dar segurança e sentido. Falta profundidade nisso. E como esse conceito é vazio, todas as relações da vida humana acabam sendo destruídas. Não diferente do legalismo, o homem se sente inseguro porque sua função principal, a de amar, está completamente destruída e distorcida por causa do pecado. Não é à toa que a maioria dessas pessoas são as que estão super preocupadas com a desigualdade social. Você vê isso nas redes sociais.
com os problemas históricos, com as plantas, com os pobres, com os animais, etc. Elas têm certeza que amam a humanidade, mas elas não conseguem suportar ninguém durante muito tempo. Elas não visitam a família há anos. Elas desrespeitam seus pais. Elas não têm paciência ao estarem em uma fila. Elas detestam o seu próximo e coisas semelhantes a essas coisas. Seus discursos são sempre amorosos, mas suas ações são sempre degradantes. Sempre um arco-íris na boca, mas luva de boxe na mão. Essas pessoas estão centradas nelas mesmas e acham que até Deus está centrado nelas. E as ama tanto que pode facilmente aceitar as suas vidas sem pecado e sem transformação. O homem acaba centrando toda a sua vida no amor a si mesmo. Mas Francis Schaeffer, um grande teólogo, dizia algo muito interessante, que quando a gente coloca o homem no centro do universo, no lugar de Deus, o homem então sempre tem de voltar para dentro em vez de para fora. Sabe, o homem se coloca como o último ponto do universo. Essa é a essência da rebelião contra Deus. Com Deus isso não é problema, porque quando Deus se volta para si, Deus é uma trindade. E os membros da trindade estão sempre amando uns aos outros, em comunicação desde antes da criação do mundo, desde a eternidade. Então quando Deus se volta para si, como o centro do universo, continua tendo amor e comunicação. Mas quando o homem se volta para dentro, para ser o centro do universo, não existe ninguém aqui que comunique comigo. Então cada ser humano se transforma em um minotauro, meio homem e meio animal, dentro de uma solidão, de um labirinto. Essa é a tragédia do homem. Ele não encontra ninguém que pode lhe responder à altura no amor. E a gente cai então no ciclo infernal, em uma dedicação extrema de fazer do mundo um lugar melhor, sem ódio, sem guerra, sem fascismo, está na moda, né? Sem ismo, sem dor, sem mal. Só que as pessoas não se lembraram que isso não pode ser concluído por pessoas fragmentadas, atoladas nos mesmos problemas da humanidade desde sempre. O medo, o ciúme, a tristeza, a inconstância, o pecado. Eles esqueceram disso. Na tentativa de se mostrar evoluído, de resolver os problemas da humanidade, as pessoas esquecem que o maior problema da humanidade é nós fazermos parte dela com o coração centrado em nós mesmos. Quando a gente olha para esse texto, ainda volta a pergunta: o que realmente pode sustentar toda uma vida? Onde encontrar sentimentos verdadeiros? Como que eu posso conhecer o amor real? Depois de tudo que a gente ouviu, onde será o nosso refúgio quando nós falharmos? Quando as circunstâncias não estiverem ao nosso favor? O que vai nos manter seguros em Deus, em contato com o Criador, recebendo o seu amor todo o tempo? Existe alguma possibilidade de me sentir seguro diante de Deus? Para nós respondermos essas questões, queridos, a gente precisa acompanhar isso. Nesse texto precioso da Bíblia. O texto é uma oração, mas não é uma oração qualquer. É o próprio Jesus orando. Sabe, o conteúdo dessa oração é algo transformador. Ela tem sido consolo para corações de verdadeiros cristãos desde o dia em que foi escrita. O grande reformador Martim Lutero, no seu leito de morte, ele pediu para que esse texto fosse lido 3 vezes para ele. Sabe, Melancton também tem uma história com esse texto, né? Ele diz que nenhuma voz já se ouviu na terra ou no céu com maior arrebatamento, ou mais frutífero, ou mais sublime do que essa voz aqui do Filho de Deus orando. Então vamos analisar com cuidado essa pedra preciosa. E a minha oração é para que as riquezas e bênçãos, como eu disse, desse texto, possam preencher todas as lacunas do seu ser. E que você transborde de amor, paz, alegria, segurança, coragem e todos os presentes que foram garantidos nessas profundas palavras de Jesus. Em primeiro lugar, o que significa então Jesus orando? A primeira coisa que a gente deve ter atenção aqui é o fato de Jesus estar orando. Não que seja surpresa para nós, porque Jesus orava muito, e ele ensinou muitas coisas sobre oração. Vários textos da Bíblia mostram Jesus orando, ensinando coisas sobre oração. Então não é uma surpresa ver Jesus orando. Também era muito comum lá no mundo antigo, né, em relatos bíblicos, judaicos e do contexto da época, que discursos de despedida sempre terminassem com orações. Mas há algo mais especial nessa oração. Ela é única não porque é associada com algo ou porque é muito bem feita, mas por quem está fazendo. Ela é feita pelo Filho de Deus encarnado, que está derramando seu coração ao Pai,
não é só especial pelo fato de quem faz, mas pelo momento também em que é feita. O contexto dela é a última ceia, o último momento antes de Jesus ser preso e uma morte vergonhosa e ofensiva. E eu quero que você passe a imaginar esses últimos momentos. O coração dos discípulos, o coração de Jesus. Pouco tempo antes, Jesus tinha dito que a sua alma estava angustiada. Pouco tempo depois, Jesus vai estar no Getsêmani em profunda agonia. Depois de um sermão magnífico, que são os capítulos anteriores, desde o capítulo 13, com realidades profundas sobre a Trindade, a vida futura, a importância da unidade, da santidade, o Espírito Santo, etc. Jesus então começa a orar. Antes de olharmos o texto, a gente deve ter em mente alguns pontos para apreciarmos ainda mais essa passagem. O primeiro ponto dessa passagem é que quem está orando é o próprio Cristo, como eu disse, o Deus encarnado. Nós sabemos que a nossa oração é o nosso derramar diante do Deus infinito, pessoal, enorme, o Criador e Senhor de todas as coisas. Nesse momento, o Filho Eterno está diante do Pai Eterno. E isso está registrado para nós. Já parou para pensar nisso? Mas Jesus, sendo Deus, como que ele pode orar para si mesmo? Ele precisava fazer isso mesmo? A gente precisa lembrar da humanidade dele nesse momento e de como a oração era importante para o maior ser humano que já existiu. As suas tentações, os seus sofrimentos não seriam pequenos. E o contato com o Pai, a fonte da vida mesmo, era o que sustentava Jesus. Não apenas isso, mas Jesus passou um bom tempo falando das verdades do Pai aos seus. Agora ele está falando ao Pai sobre os seus, dando um exemplo perfeito de sacerdócio mesmo. Ele recorre à oração porque não só os ensinamentos, não só a doutrina tem poder, se não for comunicada do céu para ele. Então ele coloca isso diante de todos os falsos mestres e ensinadores. Ele semeia a palavra por meio da oração. Ele semeia o ensinamento por meio da oração, para que a bênção que ele ora pelos seus discípulos seja frutífera no coração deles. É só contemplar Cristo falando ao Pai aqui nesse texto. Não de qualquer forma. É importante a gente perceber que Jesus ora em voz alta. Ele não tinha nenhuma necessidade de orar em voz alta para ser ouvido pelo Pai. Mas aqui ele faz isso. E faz porque pensava naqueles que estavam ao seu redor. É uma oração para ser entendida pelos seus discípulos e também por nós. Ela tem característica do discurso e também do relato. Aprove a Deus que esse momento fosse registrado, graças a Deus mesmo, para que a gente possa ter o conforto e as delícias dessa oração. O segundo ponto é quando ele ora. Vários temas da oração foram falados antes do discurso da despedida. É assim que o próprio evangelista nos conta ao escrever que Jesus, ao falar dessas coisas, está no versículo 1, ele levanta os olhos ao céu e diz: esses temas estão sendo fechados em sua oração. O referencial de Jesus é a hora. Sua encarnação, seu nascimento, os milagres, o ministério faziam parte de um plano perfeitamente desenhado antes da fundação do mundo. Toda a sua vida apontava para a sua hora. No seu discurso anterior à oração, essa hora estava se aproximando. Agora na oração, Jesus diz que a hora chegou. Essa hora não é nada além do que o momento da cruz, o instrumento do seu amor. O que Jesus tinha em mente era o momento de sua morte e ressurreição. Assim como no início do seu ministério, sua mente trabalhava para fazer aquilo que tinha vindo para fazer. A escuridão daquela noite havia apenas começado a surgir. Sua alma aflita ainda receberia uma traição, um abandono dos seus discípulos, dor, sofrimento e o final, o abandono do Pai. Ainda assim, era nessa hora que Jesus estava focando, sem hesitar. O terceiro ponto é por quem ele ora. Cristo faz 5 pedidos nessa oração, nós vamos ver com mais calma, mas para 3 públicos diferentes. Ele ora por si mesmo, por seus discípulos e por nós. Quando a gente ouve alguém orando por nós, sabe, isso tem um efeito profundo e duradouro. Naquele momento, seus discípulos veem Jesus orando em alta voz por eles, mas não apenas por eles, mas também por você, cristão. Jesus orou por você, e Jesus era alguém que sabia exatamente como orar em conformidade à perfeita vontade do Pai. Isso fazia com que todas as suas orações fossem respondidas. Não há nada que nos faça mais atentos do que quando percebemos que este homem, Jesus, aquele que tinha todas as suas orações respondidas, orou por nós. Não de qualquer maneira,
mas como o autor de Hebreus nos conta, que nos dias da sua carne, oferecendo com clamor e lágrimas, orações e súplicas, o que podia livrar da morte foi ouvido quanto ao que temia. Não há motivação maior para olharmos para esse texto com mais cuidado e paixão. Jesus orou por nós. Essas são as verdades que a gente vai entender hoje. E mais uma vez eu te falo que o meu convite é para que você caminhe comigo nesses vídeos, onde a gente vai começar olhando para cada palavra dessa belíssima oração, para que a gente possa ser abraçado pelo Espírito Santo de Deus, para que a gente possa amar mais a Jesus e também ver o quanto Ele nos ama. Eu espero você nos próximos vídeos. Que Deus abençoe a sua vida e a sua casa, a sua família. E não esquece de curtir o material, de compartilhar a mensagem, de se inscrever no nosso canal. Nós estamos aqui para servir vocês com a mensagem do Evangelho. Fique na paz, meu querido. Até mais.